Boa noite. Estamos aqui na continuação da live de hoje no meu Instagram, @SérgioTaldo, onde falamos sobre comércio eletrônico, né? Tivemos lá conosco Alex Vieira e Renan Oliveira, que teve um problema de conexão. Vamos ver se ele vai conseguir estar aqui conosco. E Alex falou para nós sobre vários pontos do comércio eletrônico e quais são as vantagens e desvantagens de nós termos o comércio eletrônico. Bem-vindo, Renan. E aí estamos saindo aqui da nossa live no Instagram para uma sala de bate-papo, onde teremos perguntas e respostas. Né? Por enquanto, estou eu e o Renan aqui. Né? Estamos gravando a live, né? Também aqui no Zoom. E iremos compartilhar não só a live do Instagram, porém a live também aqui do Zoom, onde o tema de hoje é e-commerce, tendências para o futuro. Vamos deixar o pessoal entrar aqui. Enquanto isso, a gente vai dando uma prévia. O Renan já está chegando, o Alex também. E deixa eu só dar uma desligada aqui no Smart, deixar ele aqui bem quietinho. Que hoje foi verdadeiramente uma overdose aqui de mensagens, várias pessoas mandando mensagens, entendeu? Eu gerenciando duas frentes ao mesmo tempo. Bem-vindo, Luiz Fernando. Bem-vindo, Leonardo. Lembrando que estamos gravando a nossa live aqui, que também será depois disponibilizada no nosso canal no YouTube. Vamos aguardar mais alguns 2 ou 3 minutos para a gente poder começar, caso tenha perguntas, a gente poder disponibilizar aqui para o pessoal que está aqui e conversar mais um pouco sobre e-commerce e tendências para o futuro. E, na realidade, o futuro já é agora. Alex e Renan, que eu ouvi pouco, né? Se quiser já dar suas impressões, ou de repente o Renan traz uma pergunta aí que a gente não falou na live, né? O Alex vai ter que ter a responsabilidade de responder, eu vou complementar aqui. Opa, vamos lá. Vamos lá. Agora estou conseguindo me ouvir. Conseguindo me ouvir bem. Tá tudo Sim. tranquilo. A internet ajudando, né? Sim. Então, acho que devido à minha ausência, Alexandre conseguiu suprir muito bem a minha falta. Existem muitos aspectos a serem abordados sobre o tema. E aí a gente entra tanto na parte legal do negócio, como na parte técnica do negócio, que é bastante vasto, tem bastante ferramenta. Também tem a administração do próprio negócio, que é uma adaptação desse lojista que estava acostumado no seu dia a dia da loja física, migrar para o ambiente digital. É uma transição, é necessário muito planejamento para iniciar essa etapa, estudo, que, como eu falei, ferramentas diferentes, relacionamento com o cliente, né? Como você falou, é tudo muito mais dinâmico, então a gente está acostumado social, por exemplo, a uma mensagem, tem uma resposta imediata em relação a isso. E quando de e-commerce, tem essa mesma expectativa com relação ao lojista. Então, é de extrema importância essa preocupação de atender a demanda do cliente de maneira quase imediata, quase que uma outra questão importante, eu fiz a colinha aqui também, porque, né, sabe como é que é, né? É bastante assunto. Mas um ponto importante que é a parte do marketing, né? Como vender o e-commerce no meio digital. Isso também é importante, é extremamente importante. Por quê? Criar uma loja, criar um e-commerce e ficar sentado esperando vender, não adianta, isso não vai acontecer. O ideal é que exista um investimento com relação à divulgação e publicidade nesse. Nós somos uma agência que faz esse tipo de trabalho, existem diversos meios e muitas empresas fazem internamente, né? O meio que é feito não importa. O que é realmente importante
é feito e ser bem feito, né? Então, uma divulgação maciça, hoje os investimentos para a divulgação de marketing de rede social, eles são relativamente baratos em comparação com a televisão, com rádio, enfim, com meios de comunicação. Então, você consegue atingir um público vasto, com pouco investimento, e fazer uma coisa que ainda é melhor, consegue atingir um público específico. Você consegue definir no metal qual público, né, que público você atende e como atacar o público específico. Então, isso é cordial, isso é o melhor que a internet, a tecnologia pode oferecer em relação à divulgação. Está no mute. Caiu. Voltou. Tá no mute, certo? Tá no mute. Não, tranquilo. É que teve um barulho de cachorros aqui fora, fui dar uma Vou dar uma averiguada olhada. aqui. Tá certo. A gente também, vocês conversaram também sobre a questão da segurança, né? Que é uma coisa muito interessante e extremamente importante para qualquer negócio, né? Da mesma forma que uma loja, ao final de loja física, ao final do dia, você tem que colocar lá na porta, né? E garantir a segurança, só a integridade não só dos seus clientes, mas também dos seus funcionários. Na internet não é diferente, né? Então é de extrema importância a gente sempre se preocupar com a segurança. E a segurança que eu falo é parte primeiro, segurança de banco de dados, site está lá, então fazer backup de sites, porque por mais que a tecnologia seja muito boa, mas às vezes tem problema e é normal ter uma atualização de algum tipo de problema específico e você tem que resolver. Então é estranho você ter um respaldo com relação a isso. Então você ter lá uma ferramenta onde você possa fazer o backup do seu caso de algum tipo de extrema importância. A segurança do próprio em si. Então, como vocês falaram lá, a chave lá no canto superior, que o navegador aponta, e aí você clicando ali, que tipo de segurança o site tem, uma segurança para o cliente externo. Além disso, você tem a segurança do meio de pagamento, né? A gente precisa pensar, desmistificar, vocês falaram, a questão da segurança na internet. Vamos parar e pensar. Sim. Os bancos estão na internet. Então, assim, o banco que mexe com dinheiro, extremamente sensível, as operações dele mais estão na internet. Então, o ambiente tem evoluído, né? Tem surgido ferramentas que proporcionam uma segurança tremenda, tá? No meio. Então, é importante a gente tá isso, pensar que hoje, quando você vai fazer compra em qualquer e-commerce não, mas parte dos e-commerces, você tem uma série de de segurança já estabelecidos, prontos, justamente para garantir que essa operação seja válida. Então, sobre o meio de pagamento, tem diversos meios de pagamento que são todos bancos investem milhões e milhões e milhões de finanças, né? Então a gente não precisa discutir com relação a isso. O Alexandre falou, a segurança da informação dos dados do cliente, né? Que é a Lei Geral de Dados, né? Ela foi adiada por um tempo devido à questão do coronavírus. Então, um fôlego aí para as empresas correr e atender a demanda da Lei Geral. Entendeu? Então, hoje existem diversas plataformas e todas elas, um mínimo de segurança é exigido, tá? E aí as compras podem ser feitas de maneira super tranquila, entendeu? Entendi. Um outro detalhe, o Renan tá comentando, e enquanto isso não paro de processar a informação, a questão do marketing,
segurança, de ser uma coisa nova, de não ser. A digitalização da empresa ela é um processo. Então, da mesma forma, quando você abre uma empresa, você tem os primeiros passos. Na internet não é diferente. Você vai ter contato com outras pessoas que não são necessariamente do seu dia a dia. A gente consegue ter acesso a outros clientes, outras pessoas que não são do conhecimento. Então, você tem todo um processo de divulgação, você tem a questão da logística, que é importante, como vender, como você vai fazer a propaganda. O marketing na internet é bem diferente do marketing tradicional, então você tem as peculiaridades de cada ferramenta, existe uma série de situações que requerem aprendizado e eu acho que aprender nunca é demais, principalmente quando você está evoluindo a tua empresa para um degrau acima, para um outro patamar, entendeu? Então, além disso, é uma forma da empresa crescer também. Não vejo por que insistir na relutância em se digitalizar. É realmente uma coisa que não consigo entender. Entendi. Luiz Fernando Bastos, nosso amigo Leonardo Ferreira, Luísa, que nos dá o prazer de estar aqui conosco, e o meu amigo Alexandre Filizola. Tudo bem com vocês aí? O tema da noite de hoje é e-commerce. Se vocês tiverem alguma questão, algum comentário, alguma dúvida, temos aqui 2 especialistas na área. Eu sou apenas um intermediário e mais um aprendiz aqui nesse imenso, como diz o Bill Gates, nessa imensa estrada do futuro, né? Então, vocês fiquem à vontade aí para intermediar também. Temos alguns minutos aí. A gente não vai alongar muito, né? Porque já tivemos uma live de 1 hora. E temos aí uns 30, 40 minutos para a gente conversar sobre alguma dúvida que possa surgir, comentários, sugestões. Sérgio, eu queria pontuar também uma questão muito interessante, que é a questão da plataforma, né? De plataforma a utilizar. Hoje, basicamente... O Leonardo pode perguntar, ou qualquer um pode perguntar por escrita ou por fala, só desabilitar o áudio. Eu acho interessante que é o seguinte, hoje existem N empresas que disponibilizam plataformas de e-commerce do mais diversos, de vários, com várias integrações. Hoje, não necessariamente você precisa de uma ferramenta própria para poder criar o seu e-commerce, né? Se a gente for para esse tipo de investimento, é um investimento alto, é um investimento que demanda tempo de produção, de criação. Então, com a evolução da tecnologia, surgem empresas com soluções para poder facilitar a venda, a migrar clientes do meio físico para o meio digital. Então, até falar que o pequeno comércio assim, é uma dúvida. Por onde eu começo? Por onde eu vou? Que eu faço? Onde? O que eu uso? Então, hoje tem, sei lá, Grada, tem a Trade, um monte de ferramenta que você consegue utilizar. Inclusive, essas ferramentas têm integração com os maiores marketplaces do mercado. Então, tem Americano, enfim, Mariano e diversas outras. Então, as ferramentas hoje oportunidade para todo mundo iniciar nesse, facilitou bastante. Ô, Renan, tudo bom, cara? Tudo bem, Luiz? Vai. Boa noite, Alex. Boa noite. Boa noite, pessoal que ficou aí. É bom um grupinho pequeno que a gente pode conversar mais à vontade, né? Quando tem uns 30, 40, você não consegue. Assim, pelo menos, parece que a gente está tomando um café mesmo ali na Gele, parece que sentou ali, vai ficar por ali mesmo, tá bom, né?
Ontem eu estava escutando um cara virou para mim e falou assim, saudade do tempo que eu ficava procurando vaga para estacionar. Eu falei assim, realmente, né? Chega a bater saudade, né? Porque agora você não sai mais, cara, do que lá Aula, procurar vaga para parar carro, né, cara? Dá até saudade de coisas básicas, né? aula particular, né? Muito bom. Mas uma coisa que vocês colocaram aí, e eu queria até ouvir um pouco a impressão de vocês, principalmente dentro de alguns mercados, como Petrópolis, o Sérgio, acho que compartilha essa ideia. Eu não estou preocupado sinceramente, não estou preocupado com a divulgação e o trabalho nas mídias da Boêmia, não estou preocupado com a divulgação e o trabalho nas mídias da Vozes, né? Porque essas pessoas têm departamentos estruturados para olhar isso e sabem como fazer. Eu estou preocupado, e Sérgio sabe também, de volta a falar do Sérgio sabe disso, me preocupa muito o pequeno. Isso. Aquele cara que nunca se atentou para isso e do dia para a noite ele não tinha mais como falar com o cliente dele. E eu queria que vocês aí, eu escutei a live de vocês lá no Instagram parcialmente, que eu estava dividido em 2 eventos. Se falaram lá já, peço desculpas, mas eu queria ouvir de vocês aí como que a gente pode tentar fazer para chegar um pouquinho desse pote do conhecimento a essas pessoas. Boa pergunta. Por favor, Alexandre, à vontade. Beleza, vamos lá. Bastos, tudo é um aprendizado. Eu acredito que, independente do tamanho do porte da empresa, alguém na empresa usa rede social. O dono da empresa deve ter o seu perfil, os funcionários. Então, hoje já não é mais mistério você usar a rede social. Hoje, com a pandemia, o que mais sobra é tempo. Então, hoje existem diversas ferramentas que ensinam como usar. Existem empresas especializadas nesse tipo de prestação de serviço. E as próprias redes sociais, elas têm o marketplace próprio. O Facebook tem o marketplace próprio, o Instagram também tem a sacolinha. Isso tudo são formas de você vender. Os meios de pagamento, eles disponibilizam um link de pagamento. Você não precisa necessariamente ter um gateway, você consegue trabalhar através do link. E são 2 variáveis importantes. Primeiro, o pequeno entender que a internet é para todos. Você abrir um perfil profissional nas redes sociais é gratuito. Você movimentar a rede social não é muito diferente do que você faz no seu perfil pessoal. Lógico, existem as peculiaridades, óbvio. Você está falando da divulgação de um produto, a forma como você fala, mas se você entende quem é o seu cliente e se você é um lojista, você certamente entende quem é o seu cliente e você sabe usar a ferramenta, você vai criar uma forma de entrar em contato com ele. É óbvio que no primeiro momento a bola sai um pouco mais quadrada, mas depois, com o passar do tempo e do esforço de aprendizado, isso tudo, como eu disse, é um processo. Você precisa, antes de qualquer coisa, entender que a internet é um meio democrático, todo mundo está ali, você tem seu cliente, você tem seu concorrente, você tem um investidor, você tem um parceiro, fornecedor, todo mundo está na internet. Então não tem por que você não estar na internet. E, de novo, é de graça, não te custa nada estar ali. Então, o pequeno, ele tem uma participação importante. Hoje, mais do que nunca, a situação fez vir à luz o pequeno comércio. Então, antes, você tinha como eu posso dizer? Eu não vou dizer um preconceito, mas você tinha uma relutância em usar o pequeno comércio. Você sempre preferia as grandes magazines e tudo mais.
E hoje o pequeno está em evidência. Então, de novo, é teoricamente simples você resolver o problema. O perfil é de graça, teu cliente está participando, teu fornecedor está participando e tempo você tem, principalmente nesse momento. Então, espero ter Alexandre, respondido. Alexandre, está me ouvindo? Estou te ouvindo sim, Xará. Tudo bem contigo, meu amigo? Um abraço a Prazer, todos, boa noite aos prazer. amigos que estão participando da reunião. Boa noite. Me questiona um pouco quando você diz que hoje é tudo muito barato ou tudo pode ser gratuito, se foi isso que eu entendi. E eu Sim. penso que esses formatos muito baratos ou gratuitos, no tempo previsível, ele pode vir a trazer problemas. Sim, porque o muito barato ou muito gratuito, geralmente ele vai ser manipulado por alguém que não tem experiência. Então, a tendência é a pessoa começar a criar meios próprios que não gerariam o mesmo resultado que contratado por um profissional. Sim. Isso sem sombra de dúvidas, Alexandre. Longe de mim identificar o gratuito substituindo o profissional. O que a gente está falando e o que eu me referi, eu não sei se... Bastos, por favor, me corrija se eu estiver errado. Quando ele perguntou ao pequeno como funcionar, como fazer essa transição, é lógico, nada substitui o trabalho profissional. Acho que estamos em 3 profissionais de marketing, 4 com o Sérgio, então, lógico, ninguém vai conseguir, de forma amadora, atingir o nível de proficiência de um profissional. Por mais que você gaste muito tempo estudando, pesquisando, você não vai chegar no nível do profissional, não existe isso. Agora, Não, também não é por causa disso. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: você não necessariamente precisa ter um profissional fazendo o seu trabalho para você executar o trabalho. Eu digo o seguinte: o pequeno empresário que está com a corda no pescoço, que ele precisa se virar e vender na internet. Ele está enxugando o custo, ele teve que demitir funcionário, ele está com caixa apertado. Ele mesmo pode fazer. E é uma forma que ele tem de dar um impulsionamento no negócio dele. E de repente, ele mesmo com o trabalho amador, ele vai sentir a necessidade de ter um profissional trabalhando com ele. Porque existem outros perfis, provavelmente concorrentes da empresa dele, que podem usar uma assessoria ou um profissional de marketing por trás. Então, isso ok. é uma forma de gerar demanda. Então, na sua argumentação, existe uma fronteira. Ele vai conseguir desenvolver o trabalho com determinadas ferramentas, ele vai evoluir, talvez venha a ter algum resultado, mas vai chegar num certo ponto que ele não vai poder tocar sozinho. E vai precisar de um apoio técnico. Claro, mas isso vale mesmo para offline. Você chega num ponto de maturação do teu negócio em que você ou cresce ou você fica estagnado. E muitas das vezes o crescimento envolve a participação de um profissional para apoio. Às vezes ele não está preparado para dar esse passo. A questão isso não impede o ponto do gratuito, eu insisto, é a questão do impeditivo. Você não consegue, por exemplo, dirigir um carro sem a carteira de motorista. A carteira de motorista é um impeditivo para você dirigir. Agora, o recurso financeiro, ele não é um impeditivo para você ter uma divulgação do seu negócio na internet, onde você dá o start da digitalização do seu negócio. Entendeu? Quando você chegou ao ponto de ter que você pessoalmente, ou melhor, o empresário individualmente, ter que operacionalizar isso. Exatamente.
Eu acho que a questão, obrigado aí pelo posicionamento e pela ideia que passou, e aí vai me corrigir se eu colocar de maneira equivocada. Na verdade, é como se todos estivessem aprendendo vou pegar um exemplo básico, todos estivessem aprendendo a tomar café. Café é café. Uhum. Café, se você pegar lá o café do Bulho lá do Ratinho, é café. É café. Mas se você for descer lá na 16 de março, sentar numa cafeteria, né, e escolher o grão, aquelas coisas de quem conhece, o cara vai descobrir o que é o café. E agora eu acho, não sei se todos concordam com isso, a gente está preocupado que as pessoas aprendam a tomar café, que é caminhar os negócios deles para dentro das redes e das mídias. Mas vai chegar um momento, nesse novo normal, que o mercado está tratando com esse nome, que esse café não vai mais poder deixar de existir dentro das empresas. E aí vai precisar pegar um profissional da 16 de março, que tem aquele café específico para o teu negócio, porque eu hoje, como pequeno, eu posso fazer o financeiro, o marketing, e costurar camisa, e entregar e fazer tudo. Mas o ideal é que não seja assim mais. Claro. Né? E quanto a isso é que eu preciso muito continuar ouvindo como é que linka essas pontas. Porque tem alguém a essa hora, nós somos 6 aqui, numa cidade que eu não sei, tem 300 mil habitantes, eu não sei quantos habitantes tem em Petrópolis. Por aí, não sei. Nós somos Um 6. pouco mais, talvez. O Sérgio tem no grupo quase 300 pessoas. Nós somos 6. Quer dizer, Petrópolis tem em torno de 300 mil. Isso. Oi? Petrópolis tem em torno de 300 mil. Então acertei. Então você vê que como é que a gente tem mais, não vou pegar os 300 mil, mas tem pelo menos umas 1.000 pessoas que precisavam estar aqui escutando e aprendendo o que fazer para poder sobreviver. Tem um bom produto, mas não sabe aonde levar, não sabe aonde entregar. Isso me preocupa muito. Exatamente. Eu acho que o Leonardo ia fazer uma pergunta. Você ia falar alguma coisa, né? E assim, pessoal, Por favor. boa noite, Renan, boa noite, Alexandre, boa noite a todos. Eu acho que um ponto que é interessante, né, falar que a gente às vezes pensa muito em soluções de escala para uma cidade. Assim, eu moro no Rio de Janeiro, então às vezes a gente tem visões muito megalomaníacas de solução, assim dizer, né, por conta de ser um grande centro urbano e tudo mais. Mas não sei se isso já foi discutido, mas eu vi 2 conceitos intercambiáveis sendo discutidos hoje, que é o e-commerce em si e o conceito de marketplace, né? Então, o ponto que eu queria trazer é eu como digamos, um pequeno empreendedor, um autônomo, enfim, que tem a necessidade de colocar alguma coisa na praça, quando que eu deveria recorrer a um marketplace ou, enfim, o cenário que seria propício para estar criando um marketplace, por exemplo, a partir de uma junta comercial, por exemplo, ou eu apostar no meu e-commerce próprio, entendeu? Porque o marketplace, ele, enfim, vocês podem trazer uma definição, mas assim, no básico que eu tenho enfim, é uma plataforma que vai oferecer uma série já de recursos, né? E, na verdade, quanto mais pequenos empreendedores estão ali fomentando, trazendo serviços e tudo mais a plataforma se engrandece, né? Um exemplo disso é a própria Americanas, né? Enfim, hoje ela é um puta marketplace. Então, queria ouvir de vocês um pouquinho sobre esse direcionamento marketplace e um e-commerce próprio. Beleza. Vamos lá, respondendo as 2 perguntas. Bastos, eu vou resumir a tua resposta a uma única palavra: planejamento. Concordo com você. Existe um desafio grande em trazer as pequenas empresas, principalmente quando você trata de empresas tradicionais, como, por exemplo, trazendo o exemplo de Petrópolis. A gente tem empresas aqui de 30, 40 anos no mesmo lugar. E se criou uma necessidade hoje forçada de se discutir o digital. E daí eu já venho tocando nesse ponto há algum tempo. Existem os formuladores de decisão e existem os tomadores de decisão. O que se precisa fazer é conectar os dois. E eu acho que pessoas como você mesmo e o próprio Sérgio, que são 2 provocadores, vamos dizer assim,
vocês têm um papel importante nisso tudo, que é trazer quem não conhece para entender essa realidade. E, de fato, a maioria das empresas, principalmente empresas de pequeno porte, o cara bate o tiro de meta, corre para dominar a bola no meio campo, para lançar a bola para ele mesmo cruzar, para ele voltar e cabecear e fazer o gol. E se não fizer o gol, ele tem que correr para poder defender. Então, essa é a realidade que muita empresa ela vai se identificar. E a chave de novo, é planejamento. É você entender que existem as necessidades, controle, gestão, são ferramentas para conseguir isso. Deu um alerta aqui de tempo de 10 minutos, então vou responder agora a pergunta do Leonardo. Renan, você quer responder? Só queria fazer uma proposta. Tem mais o Marcelo Simões está entrando aí. Ou a gente reinicia a sala, ou o Baixo, de repente, se tiver uma limitação maior, envia um convite. A gente pode fazer mais 40 minutos, Baixo? A gente está numa versão de 40 minutos aqui. Tem a pergunta do Leonardo, está entrando o Marcelo também. Quer que eu abra uma sala pela Ágil? Então, o que você sugere? Ou eu abro uma outra sala, né, que eu estou gravando. Eu vou abrir uma sala aqui e boto o link lá no encontro. Não, eu vou abrir uma sala aqui, vou mandar para você no seu direto, WhatsApp, e você trabalha o link. Tá, e coloco lá no grupo. Tá. E essa sala nova duraria 40 minutos? Eu vou abrir. Então, o Leonardo me acessa pelo Instagram, não é isso? Então, se eu consigo abrir mais uma sala de 40 minutos? No Zoom você consegue repetidamente, criando outras salas e pode ser. disponibilizando. Vou fazer o seguinte, eu vou replicar lá no grupo mais uma vez, né? Aí quem quiser entrar, caso contrário, eu passo a sua, porque o Leonardo, você só me segue lá no Instagram, né? Sim, fiquei sabendo até do seu perfil por conta da call. Tá. Então vamos lá. Aí a gente continua da pergunta do... Quando retomar a sala, a gente prossegue do marketplace, da questão que o Leonardo levantou. Nós temos 7 minutos, tá? Eu vou controlar aqui, quando tiver faltando 5 minutos, a gente dá uma parada e 3, 4 minutos. Para, tá? Prometo não ser tão prolixo dessa vez. Vamos lá. Leonardo, a questão do marketplace ou da loja própria, os dois podem andar em concomitância. Existem vantagens claras do marketplace enquanto plataforma, principalmente porque você consegue trazer outros clientes dentro do conceito do all-in-one shop que podem estar na plataforma para comprar um determinado produto e ele encontrar o seu produto sem que você tenha informado para ele que o seu produto está ali. A plataforma própria, ela tem suas vantagens, ela é muito mais customizável. Agora, contextualizando para o que você comentou, e eu acho que eu entendi o que você quis dizer, o marketplace ele tem uma característica interessante que primeiro, você criar conexões. Então, ali dentro você pode ter empresas de vários segmentos, e isso, do ponto de vista comercial, é interessante, porque o cliente ele vai ter acesso a outra variedade de produto, na verdade, e é um caminho natural. Você, dentro de um espaço compartilhado, você consegue absorver demandas maiores, porque você tem acesso a outros consumidores. Para o formulador do marketplace, é um negócio interessante, porque você, além de ter o seu próprio espaço, você pode, por exemplo, alugar um espaço da plataforma para outras empresas. E eu acredito que o conceito do marketplace ele tende
a se expandir, principalmente nesse momento. E é uma forma de você ter um shopping virtual. Você consegue juntar serviços, empresas de ramos, de segmentos diferentes. E pensando no ponto de vista de integração, é uma forma de você conectar segmentos e conectar outras empresas que Sim, mas bacana possivelmente... que quando o Leonardo colocou, ele pensou em que momento a gente troca ou substitui, me corrija por favor, Leonardo, o marketplace pelo marketing da própria empresa. Não foi isso? Sim, é porque eu penso... Vamos lá, eu conheço muito pouco da cidade de Petrópolis, mas eu me recordo, por exemplo, que tem uma feirinha muito interessante de roupa num determinado momento, antes da entrada da cidade, se eu não me engano. Tem alguns anos que eu não vou a Petrópolis. E eu penso que essa feira deve estar sendo, digamos, fortemente afetada por conta dessa crise. Aí eu penso, na minha visão de web, assim dizer, sou um profissional de internet, que um marketplace poderia ser muito interessante, por exemplo, para esse nicho. Ou seja, ele é um profissional que às vezes ele está num stand, ele não tem um outro negócio a não ser aquele, e às vezes toda a unidade do local poderia prover um bom marketplace, que traria visibilidade daquele serviço para as pessoas em casa, né? Então, eu enxergo que o marketplace encaixaria muito bem nesse tipo de cenário. Mas aí eu também tenho o cenário, às vezes, de imaginando, digamos, um aglomerado desse de pequenos negócios que, às vezes, para algum deles, talvez não seja interessante, por alguma razão. Ou, às vezes, já é um pouco mais estabelecido, um pouco mais, uma base um pouco mais sólida para sobreviver a essa crise. E aí, talvez seria interessante para ele ir por um e-commerce próprio, né? Uma loja própria e tudo mais, e ele fazia a divulgação pelos canais dele, né? A ideia realmente era meio que trazer essa provocação do quando que é interessante eu estar, digamos, em conjunto com outros negócios similares para a gente sobreviver junto a uma crise, ou eu chegar e surfar sozinho essa onda, né? Nesse momento de incertezas. Sim. Na verdade, desculpa, só uma pincelada completando o que o Leonardo está falando. Eu acho que a gente coloca aí em 3 divisões. Uma seria o individual, o outro seria o corporativo e o outro seria, no caso da feirinha, seria um cooperativo, um cooperativismo. Então a gente teria uma atuação de marketplace com 3 possibilidades diferentes. O individual é o primeiro, acho que é o da pergunta dele. Qual é o meu momento de eu atuar sozinho? Esse individual eu subdividiria ele entre quem tem habilidades para fazer o trabalho online dele com desenvoltura e quem não tem. Isso aí vai ser delicado. 2 minutos. 2 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui a gravação, né? Vou fechar e retorno, tá? Ok. Ok.